sou Flávia Salvador, sou educadora da Casa Fiat de Cultura, responsável pelo Núcleo de Experimentação em Arte e Cultura, e vou falar um pouco hoje sobre o processo de produção do painel Civilização Mineira de Cândido Portinari. Você já viu esse painel ao vivo? Você já parou para pensar como que se executa um painel desse tamanho? Aliás, se você conhece Cândido Portinari, pois então, vamos lá. Cândido Portinari é um artista brasileiro, nascido na cidade de Brodowski, no interior de São Paulo. Ele é filho de imigrantes italianos e foi pintor, ilustrador, professor e gravador. Portinari, a primeira experiência de Portinari como pintor foi ainda na infância. Ele foi auxiliar de uma equipe de artistas que estavam decorando a igreja matriz da cidade de Brodowski, e ele tinha ali por volta de 9, 10 anos. Aos 15 anos ele se mudou para o Rio de Janeiro e estudou primeiro no Liceu de Artes e depois foi para a Escola Nacional de Belas Artes. Na Escola Nacional de Belas Artes, Portinari começa a participar de concursos, e um desses concursos ele ganha o prêmio de viagem ao exterior, ou seja, uma bolsa de estudos no exterior. Em 1929 ele se muda para Paris, e em Paris ele começa a descobrir uma outra faceta para o trabalho dele. Ele começa a perceber como que seria importante, como que é interessante falar do próprio povo, da própria origem, retratar o Brasil. Assim, quando ele volta para o Brasil em 1931, esse passa a ser o foco do seu trabalho. E a partir de então, Portinari passa a trabalhar basicamente por encomendas, a se sustentar por encomendas. Muitos anos se passaram e em 1959 o governo do estado de Minas Gerais encomendou a Portinari o painel Civilização Mineira. Esse painel é hoje o maior painel em exibição de Portinari em Minas Gerais. O painel tem dimensões assim, bastante generosas. Ele tem 2,34 m de altura por 8,14 m de largura. Mas como que um artista executa um trabalho tão grande? Então, vamos lá, vamos pensar primeiro sobre o suporte. Portinari usou um aglomerado de madeira chamado compensado. E como que ele faz para trazer esse projeto para esse compensado e ficar tudo certinho? Primeiro, ele faz os esboços em cima de papéis, monta como se fosse um grande projeto e transfere esses desenhos, esses esboços, para a madeira, formando um grande quebra-cabeça. E no caso do painel, são 12 placas de compensado, cada uma de um tamanho diferente. O painel foi executado numa técnica chamada pintura à têmpera. O que é pintura à têmpera? Pintura à têmpera basicamente é o seguinte: é você usar um aglutinante, ou seja, uma cola, com pigmentos. Esses pigmentos podem ser tanto em pó quanto líquidos. Portinari usava-os em pó. E essa cola vai ser o quê? Esse aglutinante vai ser o quê? Pode ser cola vinílica, que é aquela cola branca que a gente usa na escola, pode ser goma arábica, pode ser clara de ovo, gema de ovo, enfim. Existe uma variante muito grande. Nesse painel especificamente, Portinari ele foge um pouquinho da paleta habitual dele, mas ele foge dessa paleta por quê? Porque ele tem uma intenção, ele tem uma encomenda, tem uma ideia que ele precisa trabalhar. E qual foi a ideia que foi trabalhada, que foi solicitada para ele trabalhar? É a criação, a construção da identidade mineira, através da mudança da capital, da antiga Ouro Preto para a nova cidade de Belo Horizonte. E aí, como que ele transfere essa ideia? Primeiro, Portinari usa tons pastéis. No bloco, na área que está Ouro Preto, ele usa tons pastéis mais rebaixados. Para quê? Para trazer a ideia de um lugar antigo, de um lugar um pouco mais sombrio, de um lugar que não se quer tanto viver. Em contraposição, em Belo Horizonte, os tons pastéis são luzidos, são vibrantes, são alegres, para trazer justamente a ideia de uma cidade nova em que você gostaria de viver. O tom que o Portinari, que marca muito o Portinari, existem duas cores que são marcas constantes de Portinari nas suas obras, que é o seu azul, o azul de Portinari, e o laranja, ambos fazendo referência a Brodowski. Esses tons eles estão presentes em dois momentos no painel. Primeiro, dos Inconfidentes, especificamente nos militares, nos alferes, para dar um destaque maior à importância da presença deles ali, e num objetozinho ali na cidade de Belo Horizonte, muito ordinário, quase sem importância na nossa concepção,
mas que para o conceito que Portinari queria transferir, queria falar, era muito importante. Esse objeto está em primeiro plano, é o que está em maior destaque, que está mais próximo da gente, que a gente vê primeiro em Belo Horizonte. É um poste cheio de fios de energia elétrica. E por que um poste seria tão importante? Para justamente trazer a ideia de uma modernidade, de uma cidade moderna. E não existe modernidade sem energia, não é verdade? Pois é, esse painel foi um dos últimos painéis, uma das últimas obras pintadas por Portinari. Portinari, em 1957, foi diagnosticado com uma contaminação química por causa dos pigmentos que ele usava para realizar suas obras. Em 59 ele já estava bastante doente, realizou esse trabalho, que é um dos últimos trabalhos que ele produziu na vida. Em 62 ele falece justamente em decorrência dessa contaminação. Então é isso, gente. Eu espero que a gente possa se encontrar em breve na Casa Fiat e conversar um pouquinho mais sobre o painel de Portinari e civilização mineira. Por hoje é só.